A rádio que toca notícia na nossa região. 9h49. Estamos na semana em que se comemora o Dia do Trabalho ou do Trabalhador. Uma data que simboliza a luta de muitos trabalhadores, mas também da busca por cumprimento de direitos e melhores condições de trabalho. O número de afastamentos por acidentes de trabalho em Campinas registrado no ano passado é 1.200, é de 1.200 afastamentos. Isso se refere aos casos em que o acidente tem relação direta com a atividade desempenhada pelo funcionário e não contabiliza, por exemplo, licenças concedidas por doença do trabalho, como benefícios por problemas de saúde mental, por exemplo. E Campinas registrou em 2024 a maior quantidade de afastamentos por acidente de trabalho em 5 anos. Esse é um balanço atualizado pelo Observatório de Segurança e Saúde, que é vinculado também ao Ministério Público do Trabalho. E é sobre isso que a gente conversa com a coordenadora do Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalho do MPT, a Luana Lima Duarte, conectada mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Sandra, bom dia. Um prazer estar com vocês novamente. Muito bom dia. Queremos entender, né, esse aumento do número de acidentes. Existe alguma falha, seja dos próprios trabalhadores, também dos liderados? Qual é o apontamento diante desse diagnóstico? Apesar de serem números relevantes, nós não podemos esquecer do cenário da subnotificação, né? Esses são dados oficiais e que não consideram a totalidade dos casos que ocorrem na prática por conta de diversas questões. O aumento, nós temos uma causa, né, de explicação que é bastante plausível, decorrente do próprio aquecimento da economia no cenário pós-pandemia. Então, nós estamos no ano de 2025, 2020 foi o auge, né, do encerramento ou da paralisação de muitas atividades econômicas e, gradualmente, esse cenário econômico ele vem se aquecendo. Então, acredito eu que seja uma das causas possíveis, né? Mas, a par disso, paralelamente a esse cenário da subnotificação que nós também tentamos combater, nós sabemos que eles são números expressivos, né? Apesar da subnotificação e apesar da informalidade do mercado de trabalho, que também tem crescido, né? E os números do IBGE apontam que uma parcela expressiva da população brasileira e, por óbvio, campineira, estão destacadas em atividades de trabalho que não contam com a cobertura da Previdência Social, por exemplo, por conta dos altos níveis de informalidade. Nós vemos que esses números, principalmente a tendência de aumento, reflete um fator de preocupação, né? De uma melhor gestão das empresas em relação aos riscos inerentes ao trabalho. Então, demonstra mesmo até uma falha sistêmica, né, nessa gestão, por conta da violação de um princípio, né, um senso comum de que o trabalho deve ser um meio de vida, um meio de satisfação pessoal, um meio de o trabalhador conseguir os recursos necessários para a sua sobrevivência e da sua família, e não um meio de morte, de adoecimento, de acidentes graves. Então, esses números, eles estão bastante significativos nesse sentido. E aí, pela lista, né, de atividades, pensando nos setores, né, tem o que lidera esse ranking de afastamentos, que é de trabalhadores do transporte rodoviário de carga. Depois vem de funcionários de restaurantes e serviços de buffet. Vocês conseguiram também identificar mais detalhes a respeito das profissões dessas áreas e por que também correm mais risco? O observatório, ele permite até um maior detalhamento, né, inclusive mediante georreferenciamento por localidade. Nesse cenário de Campinas, a gente vê, né, como posição de destaque o segmento do transporte rodoviário de cargas, porque de fato nós sabemos da vocação, né, de polo logístico da região. É um segmento que emprega muitos trabalhadores e é um segmento em que o trabalho ele sofre
a inflexão de fatores externos, né? Muitos desses fatores são relacionados às próprias condições viárias, né? Questões relacionadas à segurança do trânsito, mas no que pertine à questão da gestão dos riscos específicos do trabalho, é um setor em que é preocupante a extensão das jornadas de trabalho. E a gente sabe que quanto mais extensa a jornada de trabalho, maior o risco da ocorrência de acidentes, por conta do acúmulo da fadiga, do cansaço do trabalhador, que atingem os seus níveis de atenção, né? Enfim, coloca para qualquer profissão, ainda mais para uma profissão que é relacionada aí ao transporte, a jornada de trabalho, né? Embora seja um tema que não é específico do meio ambiente de trabalho, mas ele tem um peso muito grande, né? Para os outros segmentos, né? Como você citou também, né? A gente faz essa leitura da questão do próprio aquecimento da economia, que acabou aí também impactando um nível de empregabilidade maior, né? E um contingente de pessoas maior afetadas a essas atividades e que, infelizmente, também entraram para essa estatística de acidente. Ô Luana, você comentou agora há pouco sobre o que você avalia como uma falha sistêmica de gestão das empresas. Existe alguma falha sistêmica da legislação também nesse sentido? Existe algum ponto que a legislação eventualmente possa ser ajustada para que melhore ou deixe mais claro ou puna melhor as empresas que descumprirem as normas? A legislação brasileira, em termos de saúde e segurança do trabalho, ela é bem avançada, inclusive ela é bem de acordo com as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Então, nós temos não só as normas regulamentadoras, que são aplicáveis a atividades econômicas diversas, por exemplo, existe uma norma regulamentadora só para a construção civil, outra para as atividades hospitalares, outra para regular questões de segurança em máquinas e equipamentos, existem as de caráter mais geral, com destaque para a norma regulamentadora número 1. O que falta, na verdade, né, além das outras normas técnicas, Constituição, consolidação das leis do trabalho, o que falta, na verdade, é mecanismos, né, de fiscalização por conta, né, da desproporção entre o número, né, de estabelecimentos, empresas a serem acompanhadas mais de perto pela fiscalização do trabalho, que é quem exerce o poder de polícia administrativo através do Ministério do Trabalho e Emprego. A gente percebe, e o Ministério Público do Trabalho já chegou a questionar isso judicialmente, a necessidade de reposição desses quadros dos auditores fiscais do trabalho. E isso, né, com o tempo, inclusive, existe a perspectiva agora breve de nomeação de mais auditores fiscais do trabalho, mas a efetividade da lei, ela não parte só da presença do Estado, né, cobrando as empresas, ela tem que partir também do reconhecimento das próprias empresas da sua função social, no sentido de que elas também devem ser promotoras de um trabalho digno, um trabalho decente, e um trabalho digno, um trabalho decente é aquele trabalho que não só minimiza os riscos inerentes ao trabalho, como também contribui para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. Então, nesse escopo de aperfeiçoamento da legislação, a gente pode citar uma iniciativa bem recente, que é a revisão da norma regulamentadora número 1, para incluir a necessidade de previsão pelas organizações que empregam, né, trabalhadores, dos riscos psicossociais, que são aqueles riscos que podem afetar direta ou indiretamente a saúde mental dos trabalhadores. Porque os dados do observatório contam também com esse recorte específico, né, de saúde mental, quantidade de dias perdidos de trabalho, de vida saudável, e a gente sabe que o trabalho, né, por ser um segmento em que a população economicamente ativa passa uma boa parte do seu tempo, né, de atividade produtiva, ele pode ser um determinante da saúde, ele é um determinante social da saúde, como considera a OMS. Então, é uma iniciativa recente, né, de aperfeiçoamento da legislação. Mas além dos órgãos, né, que eu já citei, o próprio Ministério Público do Trabalho também tem esse papel de ser o promotor dos direitos fundamentais e zelar pela saúde e segurança dos trabalhadores. Nós temos também um importante papel das vigilâncias sanitárias nos municípios, porque, segundo a legislação que rege o Sistema Único de Saúde, existe uma divisão da vigilância sanitária, que não é só aquela vigilância clássica, né, voltada a processos
relacionados à higienização de estabelecimentos, à conformidade da comercialização de alimentos. Mas existe uma vertente muito importante da vigilância e promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora no âmbito do SUS. Então, nós também temos atuação para buscar o fortalecimento dessas políticas públicas nesse sentido. Então, basicamente, né, do ponto de vista do que falta para melhorar, não é a legislação em si, né? A legislação, claro, ela precisa ser sempre atualizada, inclusive por conta das novas formas de trabalho, das novas tecnologias, mas precisa haver um verdadeiro pacto social, né? Entre poder público, empresas e a própria sociedade, claro, os trabalhadores também sendo tendo a compreensão e também sendo compreendidos nesse processo de articulação, né? É muito importante que os trabalhadores tenham voz e sejam também escutados, né, nesses processos de gestão, de uma gestão sistêmica mais eficiente para a redução dos riscos inerentes ao trabalho. E como a procuradora aí, ela também citou a questão da NR1, né, que é algo recente e que vai ser cobrado mais efetivamente a partir agora do mês de maio. Não mais, Sandra. O Governadior. O Governadior vai ser em 2026 agora. O tempo de adaptação, isso, né, para entrada em vigor, mas é um assunto que já vem sendo pautado mesmo dentro das organizações. Mas só para numerar aqui, né, no ano passado em Campinas foram concedidos 3.200 benefícios de auxílio-doença relacionados à questão da saúde mental, né? As licenças por problemas de saúde mental foram responsáveis por 122 dias perdidos só em Campinas no ano de 2024. Então, embora exista essa prorrogação, o tema é urgente, né? E essa mobilização, como a Luana falou, que não é só de legislação, né? Mas é de postura aí envolvendo vários setores da sociedade. Luana, agradeço mais uma vez por estar com a gente, trazendo essas orientações e tirando nossas dúvidas. Muito obrigada pelo espaço, um espaço muito importante, né, e que contribui com essa conscientização rumo a esse pacto social por um trabalho decente, sadio e seguro também. Luana Lima Duarte coordena o Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. 10:02.